Hoje eu quero compartilhar com vocês, e nesses minutos que me restam, compartilhar um dos sonhos do coração de Deus. Quero que você abra, você que está reunido na sua comunidade e aqui comigo agora, você abra o texto de Êxodo, lá no capítulo 18, Êxodo capítulo 18, e lá está uma das mais extraordinárias e sábias orientações que um sogro poderia dar para um genro que estava desgastado, que estava envolvido com tanta atividade, de um genro sincero, de coração piedoso e sincero, que estava trabalhando para cuidar bem das ovelhas, para cuidar bem do rebanho, para dar qualidade de serviço, de zelo às pessoas que ele atendia diariamente. E eu quero que vocês me acompanhem na leitura deste texto. É o capítulo 18 de Êxodo, verso de número 13, quando os registros da Escritura nos declaram o seguinte: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus, meu sogro. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare os estatutos de Deus, e lhes declare as suas leis. O sogro de Moisés, Jetro, porém, lhe disse: Moisés, não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer, Moisés. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Ouve as minhas palavras. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, Moisés, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Que assim seja. Amém. Deixa eu pensar com vocês rapidamente sobre estas verdades. Este é um texto conhecido, para mim um dos textos mais claros que fala da nossa responsabilidade como cristãos na Igreja de Deus. Há pessoas que pensam que elas foram alcançadas pela graça de Deus, a fim de se tornarem seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, apenas participar de reuniões, de cultos, de celebrações ou de atividades paralelas da igreja local. Muitas vezes elas não entendem que a responsabilidade maior
que nós, como filhos de Deus, temos e como discípulos de Jesus recebemos, é uma dupla responsabilidade apresentada por 2 mandamentos que a Escritura nos oferece. Os 2 mandamentos que dizem respeito à grande comissão que nós recebemos da parte do nosso Pai. O primeiro mandamento é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O segundo mandamento é: ide e fazei discípulos de todas as nações. 2 mandamentos. 2 mandamentos que incluem a nossa responsabilidade cristã. Não é responsabilidade do pastor titular, do pastor sênior, do pastor principal, ou do pastor local, ou do diácono, ou do evangelista, ou do mestre, ou... Não, senhores. Isso diz respeito a todos nós. Porque a escolha que repousa sobre nós é uma escolha coletiva. Diz o Senhor: não me escolhestes vós a mim, mas eu, disse Jesus, vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. O Senhor está dizendo: quem escolheu vocês? Fui eu. Vocês não me escolheram a mim, eu escolhi vocês. Vocês tornaram-se o meu talmid, no singular, especial, particular, e coletivamente os meus talmidins. Vocês foram chamados para serem meus discípulos, a fim de vocês cuidarem bem do rebanho que eu tenho sobre a face da terra. Este rebanho que se chama a minha igreja, da qual, diz o Senhor, eu sou o cabeça. Mas eu preciso de vocês como membros do meu organismo, do meu corpo, que como cabeça eu preciso das mãos de vocês, eu preciso do coração de vocês, dos pés de vocês, da paixão de vocês, do serviço de vocês, do cuidado de vocês, da motivação de vocês. Eu preciso de vocês. O Senhor trabalha através das pessoas. Ele resolveu fazer de mim e de você o lugar da sua habitação. Por isso é que o apóstolo São Paulo diz que não é ele mais quem vive, mas é Cristo que vive nele. Por quê? Porque Cristo está agora continuando a obra que veio neste mundo realizar através da vida pessoal, física do apóstolo São Paulo. Por isso ele disse: agora não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Cristo, minha vida. Agora estou desenvolvendo o projeto que ele começou e que eu agora estou continuando. E qual foi o grande projeto que o Senhor começou? O grande projeto que ele começou foi buscar e salvar todo o que se havia perdido. E depois de buscar e salvar, fazer de todos aqueles que estavam perdidos e que foram transformados, estes se tornem agora seus seguidores, seus discípulos, que ele quer agora compartilhar e repartir o seu caráter, sua vida, seu estilo de vida. Então, meus amados, lá está Moisés com uma tarefa enorme, a tarefa de cuidar, e aqui diz a Escritura, de cuidar desde cedo, desde manhã até o pôr do sol, de pessoas. Um homem aconselhando pessoas, atendendo o rebanho, resolvendo problemas, ajudando pessoas. Isso não é fácil, vocês devem saber isso mesmo, né? Dentro da própria célula. Às vezes, quando a gente cuida de um ou de dois na célula, o desgaste que se tem, porque as pessoas vêm machucadas, feridas, traumatizadas, e pessoas precisam de carinho, de amor, de atenção, de acompanhamento, de zelo. Não de disciplina, correção, não é nada disso. Precisam ser, elas querem ser amadas, cuidadas, recebidas. Elas querem sentir-se aceitas. E se nós, como corpo de Cristo, não as aceitarmos, elas vão acabar se perdendo no emaranhado tão confuso das várias tendências religiosas que nós temos, não só nos nossos dias, como sempre tivemos. Então, na liderança, meus amados, em verdade, a responsabilidade nossa é cuidar das ovelhas, é servir as ovelhas, é lavar os pés das ovelhas, é amar as ovelhas. Nós não somos profissionais. Eu tenho viajado o mundo afora e tenho visto grupos que são meros profissionais, que cuidam das pessoas do rebanho como se cuida de objeto que, depois de ser usado, é substituído, é lançado fora. Nós não
trabalhamos assim, nós não trabalhamos com objetos, nós cuidamos de pessoas. Coisas são para que nós as usemos, pessoas para que nós as amemos. Pessoas é para serem amadas, coisas é para serem usadas. Então, amadas, o que significa amar as pessoas? Significa cuidar das pessoas, lavar-lhes os pés, ouvir a voz do coração, às vezes dolorido, triste, abatido, né, daqueles que vêm à nossa procura. E o caso do nosso querido Moisés é um caso típico desse. Aí está um homem desejoso de cuidar e de servir bem das pessoas. Veja, esse é um homem que tinha tudo para continuar na corte de Faraó e não precisar ficar cuidando de problemas das pessoas. Não, senhores. Ele podia ter ficado por lá, seria um homem altamente importante. Mas ele não. Ele entendeu o chamado que o Senhor fez à vida dele e ele veio, como eu costumo dizer, ele veio para o chão da fábrica. Veio para o chão da fábrica. Ele desceu do pedestal de filho do rei, né? Desceu para ficar lá no chão da fábrica, para colocar a mão na massa, para sujar o avental de graxa. É isto que nós estamos fazendo. É isto, nós não somos os pregadores das torres de marfim, os grandes intelectuais teólogos da história. Não, senhores, nós somos os, como eu costumo dizer, nós somos os operários de Jesus. Os operários de Jesus. A gente está ali cuidando das pessoas, amando, e há um ônus enorme nisto. Nem sempre a gente é reconhecido. Quantas vezes a gente é traído, é abandonado, é acusado, é questionado. As pessoas são maldosas, as pessoas são terríveis. Ser humano, ainda mais o ser humano que não se converte, que não nasce de novo, que não tem uma experiência regeneradora, que não é cheio de Espírito Santo, é perverso. O ser humano é perverso. E até às vezes a pessoa se converter, nós as recebemos e as mantemos no grupo. Fazer o quê? O joio tem que conviver com o trigo até o último dia, quando o Senhor vai fazer a separação. Mas esse é um problema dele. Nós vamos separar nada. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Nós somos os filhos da consolação. Nós somos os Baar-Nabés dos nossos dias. Filho da consolação. Nós somos chamados para consolar o que está quebrado, que está abatido, necessitado, carente, precisando da graça de Deus. Então, o sogro de Moisés vê a situação do seu genro e fala: peraí, ô rapaz do céu, está ali faltando experiência, rapaz, você vai se matar. Se você continuar desse jeito, você vai acabar deixando a minha filha viúva, rapaz. Vamos, não sei se por amor a Moisés, por amor à filha dele, mas ele disse: rapaz, assim não se faz. Vou lhe dar uma recomendação. Primeira coisa que você vai fazer, Moisés, e primeira coisa aqui, você vai fazer líder de célula, supervisor de área, aquele que me ajuda no projeto de serviço ao meu lado, nas nossas regiões desse Brasil brasileiro. Presta atenção, primeira responsabilidade. Aí então, Jetro diz: filho querido, verso de número 19. Ouve as minhas palavras e eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Primeira responsabilidade: representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Moisés, o segredo de uma célula bem cuidada, amada, bem servida, de discípulos fortes, de ovelhas sadias, é você orar e interceder por elas. A oração. O nosso querido Joel Kominski, uma das maiores autoridades da igreja no mundo sobre a igreja em células, ele chegou a uma conclusão pelas pesquisas que realizou nas igrejas em células no mundo, que as células que mais crescem, que mais multiplicam-se, as células que mais produzem discípulos fortes e pastores fortes e líderes fortes, são as células cujo dirigente não é o mais intelectual,
não é o mais bem formado intelectualmente, não é o que fez curso de teologia, de pós-graduação, de licenciatura, né? Não é, não, senhor. São aqueles que mais oram pelo seu grupo, e são aqueles que visitam, os que mais visitam as ovelhas relacionadas com a sua célula. Visitam por telefone, quando elas não vêm, dão um alô, interessam-se por elas. Senti sua falta. Onde você estava? Essa semana eu não ouvi. Você não estava na celebração de domingo? Onde você foi? Houve algum problema? Você não passou bem? Você não está bem da saúde? Você precisou de ajuda? Sabe, queridos, nós não somos cobradores, nós somos serviçais. Por favor, nunca use essa técnica de: aonde você foi, hein? Estava fazendo o quê, hein? Por favor, você não é dono de ninguém. Você é servo das pessoas. Tá? Vamos mudar um pouco a tônica. O pastor foi chamado para ser servo. Para ser servo. Por que a gente não chama de servo Carlos Alberto, chama de pastor? Tem que chamar de pastor Carlos Alberto, pastor não sei o quê. Pastor coisa nenhuma. Pastor não é título. Parar com essa conversa fiada. Tem gente que até em casa, os empregados em casa têm que chamar o cabo de pastor, de pastora, de reverendo, reverenda, apóstolo, apostila, e coisa, seja o que for na vida. Ora, para com isso. Isso revela, sabe o que, pessoal? Deixa eu falar com você o que revela. Revela complexo de inferioridade. A pessoa que se sente inferior tem que ter um título para se sentir superior. Como é seu nome? Meu nome é Pastor Carlos Alberto. Meu nome não é pastor, meu nome é Carlos Alberto. Meu nome é Carlos Alberto. E aí? Perco o respeito de vocês por causa disso? Não, nada, o respeito se ganha pelo serviço que lhes presto. Se eu não servisse vocês, cuidasse vocês, amasse vocês, vocês podiam me chamar de Santíssima Trindade. E não adiantava nada. Então, queridos, às vezes precisamos parar com esses negocinhos tolinho. Parar com essas coisinhas que não levam a nada, a não ser separam as pessoas umas das outras. Vamos parar com esse negócio. Para quem que o senhor está falando isso, pastor? Para você. Para você mesmo. Nós aprendemos as lições todos juntos. Aí Geto diz: rapaz, ore. Aí diz Kominski: as nossas células que mais crescem em qualidade e multiplicam-se são aquelas cujos líderes, gente simples, gente às vezes despreparada, iletrada, gente sem cultura teológica, muitas vezes, né? São eles que cuidam, que atendem, que visitam, que amam, que dão a vida, que oram, que intercedem. A oração muda as coisas. Está lá o encontro das mulheres intercessoras. 7.000 mulheres, sem programa de televisão, sem rádio, sem fazer folhetos, convites e pressão, e chamar atenção, brigar com qualquer pessoa que seja para trazer. Lá está. O que atraiu 7.000 mulheres para um dia de oração e intercessão? O desafio de uma mulher que leva a sério a vida de oração e que em Deus busca graça, direção e unção para cuidar bem das pessoas, para amar e servir as pessoas. E as pessoas reconhecem isto. As pessoas reconhecem que nós somos servos de Jesus, não pelo título que nós temos, pelo serviço que nós prestamos. Pelo serviço que nós prestamos. Primeira responsabilidade do líder de célula: cuide de orar pelo povo. Essa é a responsabilidade sacerdotal. Representa o povo. Seja você representante da sua célula. Faça uma listinha dos nomes dos membros da sua célula. Nome de todos eles. Né? Os líderes aqui de região, né? de distrito. Pega o nome dos seus líderes e dos seus liderados, pega o nome deles e diariamente tem esses nomes nas mãos e: Senhor, aqui estão os nomes de cada um deles. Se alguém está passando necessidade, crise, luta, dor, aflição, Senhor, alcança.
Me dá discernimento para eu cuidar bem dele, Senhor. Não deixa que ele se afaste, que ele se perca, para não acontecer o caso de Judas, né? Que no momento crítico da sua vida, ao invés de encontrar alguém para ajudá-lo, né, estava todo mundo culpado. Ele teve que confessar a sua miséria, o seu pecado lá para os sacerdotes, os ímpios sacerdotes, e devolver arrependido, né, o dinheiro que ele havia vendido a Jesus. Já era tarde demais, porque o ímpio faz assim. O ímpio faz assim: eu não tenho nada a ver com isso, o problema é seu. Você resolveu tomar esse caminho, que se dane. Nós não somos estes, não. Se você tomou esse caminho, eu estou com você para ajudar a voltar. Se não deu certo, conte comigo que eu vou ajudar você a mudar. Amém, queridos? Que seja assim para a glória de Deus. Segundo passo, no verso de número 20, diz lá Jetro: ensina-lhes os estatutos e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Por favor, ensine para eles, diz aqui Jetro, a palavra, ensine os estatutos. Não ensina história da carochinha. Não inventa moda. Não fica ensinando coisas muito bonitas, né, das histórias da sua vida. Porque eu estive em alguns grupos algumas vezes e fiquei desesperado. O líder do grupo contou mais a sua experiência. Porque eu, quando eu não era convertido, eu fiz assim, assim. Eu, então, com a minha esposa, faço assim. Para com isso, você pode até usar isso como ilustração, né? Mas uma coisa fortuita, e não é isto que a gente tem que ensinar. Ensina-lhes a palavra. Por isso que o conhecimento da palavra é fundamental na vida de um líder que leva a sério a vida cristã. Lembra-se do apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo? Lembra? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeiro. Segundo, que não tem nada na sua vida do que se envergonhar, caráter ilibado. Terceiro, maneja bem a palavra da verdade. Quem não conhece a palavra não pode ensinar a palavra. Então, vou ensinar a minha experiência, a minha vivência. Como eu vi. Olha, obrigado pela sua experiência maravilhosa. Fica para você. Eu quero saber o que diz a palavra de Deus. Olha, quando você não tiver nada para ensinar as pessoas, ensina a palavra de Deus, vai dar certinho. Ensina a palavra, ministra a palavra. E agora, diz o texto da Escritura, e olha, diga para as pessoas, depois de ensinar-lhes as palavras, e a terceira prioridade do ministério de líder de células, verso de número 20, segundo parágrafo, faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Quer dizer, ajudar as pessoas a andarem no caminho. Aí está o que significa o trabalho do discipulador, que é o servo que lava os pés. Por que lavar os pés das pessoas que Jesus mandou? Para isso. Lavar os pés, esse é o sentido de lavar os pés das pessoas. Capacitar os pés a que elas andem no caminho que devem andar e façam a obra que devem fazer. Esta é a responsabilidade nossa, minha e sua, como líderes de células, como discipuladores. Ensinar as pessoas ao marido a amar a esposa honrar o marido, os pais amarem e servirem aos filhos, os filhos honrarem e respeitarem aos pais, ao patrão não humilhar e não tirar do seu empregado mais do que ele pode oferecer, e ao empregado honrar e respeitar o seu patrão, a pagar os seus compromissos em dia, a não dever nada a ninguém, a ter uma vida financeira equilibrada, correta, a não entrar em dívidas, a não trazer constrangimento à sua família por qualquer tipo de erro, de abuso, né, ou de cometimento qualquer de um deslize na sua vida. Procura ensinar às pessoas os estatutos, os rumos, os caminhos, o direcionamento, que elas saibam para onde vão e como vão fazer. Dizer o porquê, dizer o quê, o porquê e como fazer. Esta é a nossa função e é a terceira prioridade. E a quarta e última prioridade
que era delegada a Moisés. Agora, dizia ele, delega a responsabilidade para as pessoas que sejam capazes de executarem para ajudar você a cumprir com o seu projeto. Isso chama-se o trabalho do discipulado. A célula existe para a gente formar líderes, pessoal. Célula que não forma líderes, alguma coisa está errada. Porque se nós dermos sequência no projeto de Deus, que vocês estão vendo comigo, ora pelo povo, ensina a palavra e mostra como fazer, seja exemplo para eles, mostrando como fazer o caminho, o discipulado e a mentoria, mostra para eles como. Vou dizer para vocês uma coisa, vocês vão ter líderes com vocês. Paulo ficou 3 anos em Éfeso, 3 anos e meio aproximadamente em Éfeso, e ao sair de lá, ele tinha presbíteros, pastores, em Éfeso, não era 1 nem 2, eram vários em Éfeso. Pastores que foram preparados, treinados por Paulo, um homem só. Ô, pessoal, quantos pastores você vai me oferecer até o fim do ano? Eu preciso de pastores para iniciar o ministério no Brasil. Agora mesmo eu estou chegando lá do Paraná, e um fazendeiro no Mato Grosso me disse: pastor, ele mora em Campo Grande, quando é que o senhor começa a Comunidade da Graça em Campo Grande? Eu vou investir para o senhor começar. Eu vou estar, porque esse evangelho que o senhor pregou aqui, eu creio, ele me disse. Ele vem do Mato Grosso para participar das reuniões lá na Igreja Presbiteriana de Maringá, porque lá o meu querido pastor de Maringá, o Marcelo, é um pastorzaço querido, muito precioso, um homem apaixonado pelo Senhor, fazendo um trabalho lindo lá em Maringá. Ele sai de lá, a família não é nem convertida. Este empresário sai de Campo Grande, pega o avião, ele tem recurso, tem um avião particular, pega o avião e vem. Ele diz: Carlos Alberto, manda para Campo Grande um obreiro seu. Eu disse: eu costumo mandar 3 ou 4. Ele falou: pode mandar quantos quiser. Eu vou receber, eu vou ajudar, porque este evangelho que o senhor pregou, eu creio neste evangelho. Aí eu fiquei pensando em vocês. E aí a pergunta é esta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Tá? Então, a quarta prioridade, delega responsabilidades para gente capaz. Capaz do quê? Aqui é capacidade moral, não é capacidade intelectual. São homens moralmente capazes, porque às vezes o fulano é muito intelectual, mas é um safado, de marca maior, pilantra, de marca maior. Cuidado com essa gente, não põe a gente assim, não, senhores. Põe a gente séria, moralmente capaz, gente santa de Deus, gente comprometida com sua família, com sua casa, com a igreja de Deus. Porque gente que não tem compromisso com a igreja de Deus e com a sua congregação local, essa gente não serve não, hein? Pastores, olha aqui, se os senhores notarem que tem obreiros aí que não são comprometidos com o seu desafio, com a visão que Deus tem dado na igreja local, por favor, pode dispensar. Dispensa. Porque reino dividido é reino destruído. Casa dividida é casa destruída. Se você notar, pastor, no rebanho, que há pessoas que estão, cada um cuidando da sua própria vida, por favor, agradeça gentilmente, ofereça-lhes um café na esquina, leva também um pãozinho de queijo, vai fazer bem. E agradeça por tudo, mas não serve. Porque imagina eu na minha casa, com os filhos que tenho, os netos que tenho, 7 filhos, 16 netos, cada um resolve fazer o que bem entende da vida, cada um resolve tomar o rumo que bem quiser. Vai fazer isso, se quiser, porém, não comigo. Os que quiserem vir comigo vão me ajudar a ver pelo prisma da vontade de Deus. Quem comigo não ajunta, espalha. E se espalha, cuide da sua vida. É verdade. É verdade, sabe, pessoal? Digo isso com toda sinceridade para todos vocês. Se ele não tiver afinado junto, e sempre tem aqueles espíritos que olha, eu estou aí mesmo, mas eu não concordo com o que ele faz. Se não concorda, procura um lugar onde você concorde. Aqui comigo, não.
que comigo nós estamos trabalhando juntos, em unidade e comunhão. Imagina dizer para a Sueli, estou casado com você há 48 anos, mas eu não concordo com você. Então você vai viver na casa da tia, eu vou viver na casa do tio. Está certo? Está erradíssimo. Não concorda? Vamos afinar. Vamos afinar. Vamos ajustar as coisas e vamos concordar para que na unidade do Espírito Deus nos dê uma igreja extraordinariamente santa, que vai abençoar todas as famílias da terra. Amém, meus amados? Vamos embora, pessoal. E então, não era para Moisés fazer tudo sozinho. Ele precisava repartir a carga. Por favor, não centralize tudo na sua vida e ministério. Você não é o dono da verdade, só eu que sei, então eu não vou soltar ninguém. Sabe quando você não solta ninguém? É porque você não prepara as pessoas. Se você preparar, elas vão fazer, e fazer bem feito. Você crê nisso? Eu também. Então, ele precisava escolher as pessoas, repartir a responsabilidade, a carga, cuidadosamente, separar os cooperadores, aqueles que realmente tinham o coração ardendo em fogo, né? Tinha que ser gente espiritual, de bom relacionamento com Deus e de bom relacionamento uns com os outros. Gente que não tem bom relacionamento uns com os outros, é difícil, como líder, ele vai ser sempre um problema. Líder que não tem relacionamento com as pessoas, não pode ser líder. Deixa eu dizer para vocês com muita clareza. Líder isolado, fechado, que não tem relacionamento com os outros, egoísta, não serve para liderar nada e ninguém. E por fim, olha, conseguir a pessoa certa no trabalho de Deus é uma benção. Porém, se você conseguir errado, é um grande problema. Porque é mais fácil colocar pessoas do que tirá-las. Você coloca alguém errado e depois resolve tirar, aí, meu filho, acabou. Aí você vai arranjar encrenca o resto da sua vida e vai ser um chororô. Que não me atende, que não liga para mim, que me traiu, que me abandonou. Então, vá devagar, prepare, escolha a pessoa certa, forme, discipule, treine, ajude a amadurecer e até o fim do ano me ofereçam os melhores pastores desta comunidade. Senão não vamos poder crescer. E agora então, 4 segredos, finalizando aqui, na preparação dos líderes, né, dos discípulos. 4 segredos baseados na metodologia de Jesus. Primeiro, observação. Primeiro se observa. Você faz e eles observam. Veja bem aqueles que estão observando você, que estão olhando como é que você faz. Então você faz, você trabalha, você ensina, você planeja, você aconselha, você põe do seu lado. Põe do seu lado. E eles observam você como você faz. Tá? Segundo, você faz e eles agora ajudam você. Então você começa a repartir gradativamente as cargas e os compromissos com eles. Você vai fazendo, orientando, aconselhando, vai visitando o hospital, os enfermos, vai indo na cadeia pública, vai indo, enfim, né? Sente-se para dar aconselhamento, mostre como é que você faz. Tá? E eles agora começam a ajudar você. Começam a ajudar. Vão lá trazer a pessoa, vão lá ajudar, levar, trazer um cafezinho, fazer, enfim, eles ajudam. Terceiro, agora eles fazem e você supervisiona e corrige os pontos fracos. Agora deixe eles fazerem. Comece a soltar as pessoas para fazerem as coisas. Deixe elas. Ah, mas elas vão errar. E você vai ajudar a corrigir. Deixe elas errarem. Ou você nunca errou? Quem de nós aqui nunca errou? Não é verdade? Mas deixe que eles façam. Você fica supervisionando, olhando, ajudando as pessoas a acertarem e você vai corrigindo os pontos fracos. E, finalmente, o envio. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora você os envia para que eles repitam o ciclo que é ensinar aos outros. Esta é a metodologia simples do ministério de Jesus que tenho como exemplo para cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, nos sustente, nos motive e nos ajude a continuar no grande projeto que Ele nos deu de ir e fazer discípulos
de todas as nações. Que façamos discípulos saudáveis, fortes, abençoados, que a gente ganhe esta capacidade e o nome do Senhor há de ser glorificado. Amém, meus amados? Vamos juntos, pessoal? Vamos cuidar bem das ovelhas? Todos juntos? E vocês? E vocês? Vamos juntos? Em unidade, no nome do Senhor? Pois vamos juntos. Vocês, os pastores e líderes de vocês, e toda esta congregação linda que está reunida agora. Meu beijo, meu abraço grande e meu desejo sincero que aquele que começou em você uma boa obra, a aperfeiçoe até o dia de Jesus. Não esqueça que eu amo muito você e sou muito grato a Deus por tudo que você ao meu lado tem feito ao longo dos anos e por tudo quanto nós faremos juntos nos anos que o Senhor há de nos reservar. Amo vocês. Amo vocês.